Bem, boa noite a todos. Infelizmente, nós tivemos um sério problema técnico, não podemos entrar naquele nosso horário marcado, 19 horas. Estamos a exatamente 27 minutos atrasados por conta de um grave problema técnico que houve. Nós tivemos manutenção na nossa rede de fibra ótica justamente agora, e isso causou impacto para a nossa transmissão ao vivo. Mas nós já conseguimos resolver o problema. Estamos entrando ao vivo hoje. Vamos bater um papo com 5 coletivos espíritas progressistas que nós convidamos. Será um prazer imenso conversar com todos vocês. Nós temos aqui o coletivo espírita Girassóis, do Ceará. Nós temos aqui o coletivo espírita Ágora, de Pernambuco. Nós temos também a Abrepaz, de Goiás. Nós temos também o Transformação Social, de São Paulo. E temos também o Sejus. Então, nós 6 aqui vamos bater um papo falando sobre espiritismo progressista. Esse será um momento que nós queremos repetir. A página Espíritas à Esquerda quer voltar a repetir esse nosso debate, até com outros coletivos. Nós queremos difundir a proposta da criação de coletivos espíritas em todos os estados brasileiros, que tratem, que falem sobre as ideias sociais espíritas, e a gente montar e a gente renovar o nosso movimento espírita. Essa é uma das nossas grandes propostas e por isso hoje nós estamos aqui. Eu vou passar a palavra para cada um dos cinco coletivos espíritas. Eu passo primeiro a palavra, aqui no caso, ao coletivo espírita Girassóis, do Ceará. Vocês aí do Ceará, por favor. Boa noite a todas e a todos. Eu sou Lídia Valesco. Hoje a gente está aqui, eu e Léo, fazendo uma dobradinha, representando o coletivo Girassóis, Espíritas pelo Bem Comum. O nosso coletivo surgiu em 2018, e ele surgiu de um incômodo muito grande, de um afeto, na verdade, um afeto negativo, né? Porque estávamos ainda na campanha presidencial, e nos deparamos com uma situação, né, muito, muito triste, de que as casas espíritas começaram, algumas pessoas, né, individualmente, não as casas como instituições, mas declarando posições políticas com relação na época da campanha, né, pró-Bolsonaro, e começou a existir quase como uma ordem de que não era possível falar de política dentro da casa espírita. Isso nos incomodou muito, porque a gente sabe que a casa espírita é uma escola, e sendo uma escola, ela é lugar também de reflexão, de pensamento. E aí a gente vai agregando pessoas que vinham sofridas, pessoas que vinham muitas vezes narrando para a gente ter sofrido, inclusive, cerceamento, discriminação devido à sua posição política dentro do centro espírita. Então, essas pessoas foram se agregando e nós, nesse conjunto, né, começamos a nos reunir virtualmente. E no primeiro momento, nós tivemos a oportunidade da escuta, né? Então, no primeiro momento, era o lugar onde a gente poderia ter um grande fórum de vozes e de sentimentos para que pudesse ali expor a sua posição política, a sua visão de mundo, e pudesse também congregar pessoas. Então, o coletivo nasceu assim. Depois, o coletivo foi construindo, se estruturando. Nós temos uma média de 250 pessoas que formam o coletivo. Nós temos plataformas digitais, redes sociais, né, onde temos vários seguidores. Nós cuidamos muito da espiritualidade dessas pessoas, fazendo encontros de meditação e de reflexão em torno do Evangelho todos os dias. Fizemos um fórum
que é o primeiro Fórum Social Espírita aqui em Fortaleza, que também reuniu muita gente, quase 200 pessoas. Tivemos encontros de várias temáticas: espiritismo e direitos humanos, espiritismo e política, espiritismo e educação. Tivemos, né, nesses encontros a oportunidade de reflexão e debate. Então, a gente vem construindo um movimento, na verdade, colaborando com o movimento espírita local, né? Congregando um fazer espírita antenado com a proposta social espírita e tentando aí construir uma volta às nossas bases, né? Que são bases progressistas, de um cristianismo também vivo, né, amoroso, fraterno. Então, é isso que a gente vem fazendo desde mais ou menos em setembro de 2018, quando nós iniciamos nossas atividades. Se apresenta, Léo. Eu sou Leonardo, também representando o coletivo Girassóis, né? Acrescento apenas que esse coletivo está em construção de suas bases, né? Ainda, né? Encontrando também os seus caminhos, né? Então, é uma multidão que em algum momento aportou dentro daquele coletivo, né? Pelo WhatsApp nós temos mais de 200 pessoas, né? Em algum momento participando desse processo, mas também estamos em construção e tentando, em algum momento, um resgate, né? Que nos inquieta, né? O que é o pensamento social espírita, se ele existe, o que é, aonde é que ele está e onde é que ele parou no tempo, né? E dentro desse tempo histórico que nós estamos vivendo, se não é o momento dele ser ressaltado, né? Na história desse país. Então, isso também do movimento espírita desse país, né? Onde é que ele se encontra, e se esse não é o tempo da gente destacar diante de outros processos históricos que o espiritismo passou, né, nessas terras. Então, eu dou a palavra, né, para outra pessoa, porque a roda gira. Muito grato a vocês aí do Ceará. Um prazer imenso receber vocês aqui na página Espíritas à Esquerda. E eu passo agora a palavra ao nosso querido Alexandre, falando pela Ágora. Alexandre, por favor, apresente a Ágora para nós. Boa noite a todas e todas. Meu nome é Alexandre Júnior, nós somos aqui de Recife, Pernambuco. O Ágora Espírita surgiu em 23 de outubro de 2017, né, com a inquietação de várias pessoas que não estavam se sentindo contempladas dentro dos centros espíritas pelas discussões que estavam acontecendo e pelo avanço dos retrocessos sociais que começaram a se dar um pouco antes dali, né? E quando nós nos levantávamos para falar sobre os retrocessos, nós éramos rechaçados, não tínhamos a oportunidade de discutir as políticas públicas e as políticas sociais. O Ágora é composto por 4 eixos de pesquisa, né? Espiritismo, família, gênero e sexualidades, espiritismo, políticas e promoção social. Espiritismo, a gente discute também a viés da globalização, meio ambiente e sustentabilidade, e espiritismo, racismo e intolerância religiosa. 2017, finalzinho, começo de 2018, acredito que em fevereiro, nós fizemos o primeiro evento nosso, foi uma roda de diálogo, onde o tema era percepções espíritas sobre racismo, intolerância religiosa, gênero e homofobia. Né? O movimento espírita, uma parte acolheu e a outra parte não acolheu, né? E a gente vem sofrendo isso. E aí a gente começou a se arregimentar a partir dessas temáticas que nos uniam com relação também a isso que Léo acaba falando, pela dificuldade que a gente tinha de poder discutir o que estava acontecendo no nosso país e discutir as questões sociais nesse viés espírita, né? E de perguntar claramente onde estava a filosofia espírita se a gente não pode discutir sociedade. E um outro fenômeno que acontecia era que quando as políticas eram de direita, elas podiam ser discutidas dentro do centro. E quando a gente falava de desigualdade e de justiça social, nós não éramos acatados naquelas demandas. Né? Então, isso foi uma coisa que nos incomodou bastante. Hoje nós tínhamos um congresso
agora dia 16 e 17 de maio, com Dora Encontro, Luiz Signates, comigo e com Maris Moraes, que é daqui de Pernambuco, que foi suspensa, infelizmente, por conta do isolamento social, né? Nós cancelamos e vamos discutir como vai se proceder a partir dali. Nós fazemos encontros quinzenais, né? Fazíamos, agora a gente está fazendo virtualmente. E assim, a gente se junta a outras. Eu tive lá no primeiro Fórum Social Espírita, lá em Fortaleza, ano passado, quando o Girassóis produziu o primeiro Fórum Social, participei com eles. E a gente se encontrou ali, e a alegria foi muito grande de saber que nós não éramos as únicas pessoas que pensavam dessa forma, porque a gente se sentia como ilha. Hoje a gente já se sente um pequeno arquipélago, quiçá no futuro nos sintamos um continente, né? Esse é o grande objetivo, né? De nós podermos discutir os fenômenos espíritas, e é isso, o mote, a pegada do agroespírita é discutir os fenômenos sociais e políticos à luz da doutrina espírita, e trazer à tona, né, os pensamentos de Kardec com relação a todos esses fenômenos sociais. Então, a gente precisa entender, por exemplo, que a fome é um flagelo social, né? A desigualdade social também é. E que não haverá esse tão falado aí mundo de regeneração enquanto houver fome, desigualdade e injustiça social. E isso é o mote, é que nos move, é o que move o agroespírita. Muito bom. Bem-vindos, pernambucanos, aqui entre nós. Fico muito feliz. Agora, Fábio, por favor, fale-nos um pouco sobre o seu grupo, Abre Paz, Goiás. Olá, Sérgio, boa noite a todo mundo. A Abre Paz é a Associação Brasileira Espírita de Direitos Humanos e Cultura de Paz. Ela foi formada por um grupo de espíritas que, no seu exercício de cidadania, buscaram trabalhar os valores relacionados aos direitos humanos, à cultura de paz e à não violência. E percebemos que, ao longo de 2018, que esses valores me parecem um pouco mal entendidos, não tão bem compreendidos dentro do movimento espírita e, em geral, em toda a sociedade. Diante do quê? De um discurso de ódio que cresceu e que se fez presente de uma forma assustadora na sociedade e também entre companheiros espíritas. A defesa do armamento, da política armamentista, do direito de ser intolerante com o outro, porque é diferente. Foram várias falas que realmente nos preocuparam muito. Inclusive o apoio aberto a candidatos que defendiam a tortura e o torturador. Isso para nós era completamente impensável diante de companheiros espíritas. Então, em busca de uma coerência, nós nos reunimos para criar a Abre Paz. Era necessário falar de espiritismo, mas era necessário falar de direitos humanos também. Então, nossas ações foram nesse sentido. Nós criamos um evento chamado Diálogos Abre Paz. Ele acontece a cada 2 meses e discutimos sobre espiritismo e desigualdade social. Discutimos também sobre o movimento negro, questões sociais, políticas, históricas. E aí foi suspenso devido à pandemia, né? Logo pretendemos continuar, mas aí fomos então para as lives, né? Como vários coletivos aqui. Então, todo sábado às 18 horas nós promovemos um bate-papo, trazendo essas ideias. Falamos sobre discurso de ódio, sobre cultura de paz. Vamos falar agora sobre saúde mental, a coerência entre pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, nós falamos de tudo isso, as temáticas, né, aliás, sendo antirracistas, é preciso ser antirracista dentro do movimento espírita e fora, anti-LGBTfobia, enfim, são muitos e muitos os temas que envolvem os direitos humanos e o espiritismo. Então, somos um grupo de espíritas, estamos abertos ao diálogo, pretendemos construir pontes com vários setores da sociedade, conversamos com pessoas do movimento espírita e da sociedade, acreditamos que esse diálogo precisa acontecer, que nós não nos fechemos, né, num gueto entre espíritas, e é preciso ouvir também a ciência, ouvir os pensadores, o que está sendo produzido de conhecimento, e diálogo e debate na sociedade. Então é isso, e nossos valores são a democracia, a transparência, o pluralismo de ideias, a inclusividade, a diversidade e a não violência. Nós cultivamos isso, procuramos ter isso
na prática e nos estudos. Não somos vinculados a partido algum, é importante sempre ressaltar isso, não temos vínculo político-partidário, mas acreditamos que a atuação política é inerente do ser humano e não dá para falar em direitos humanos, que é uma luta diária, sem atuação política, que se faz de várias e várias formas, inclusive num bom bate-papo regado a café e pão de queijo, se for o caso. Valeu, Fábio. Muito bom ter também vocês aqui conosco. Goiás, representada por vocês, Abrepaz, um prazer imenso. Glauco, por favor, apresente-nos o coletivo Espírita pela Transformação Social em São Paulo. Boa noite a todos e todas. Eu sou o Glauco, como foi apresentado. O nosso coletivo também começou basicamente com a reunião de pessoas desgostosas com o processo eleitoral, né? As pessoas sentiram deslocadas nas casas que estavam, muitas máscaras caíram como diz um amigo nosso, os cheirosos limpinhos, né? E a gente viu que o discurso não condizia com a prática e nós nos sentimos frustrados e muito magoados com o que estava acontecendo e fomos nos agregando, descobrimos muitos que estavam nessa mesma situação e resolvemos juntar para lambermos nossas feridas, né? Digamos assim, e conversarmos sobre coisas que estávamos passando, acreditando que também tínhamos coisas que poderíamos fazer juntos, e estamos na caminhada também do fim de 2018, acredito, né? Enfim, e a gente andou, começou algumas coisinhas, a gente começou a trabalhar, a gente fez algumas mesas de debate, nós trouxemos pessoas para discutir alguns temas, a gente conseguiu falar sobre direitos humanos, a gente conseguiu falar sobre ética e moral, a gente conseguiu falar sobre antirracismo também, né? Para uma outra mesa, mas agora começou a pandemia, né? Então, possivelmente, a gente vai trabalhar também alguma coisa online também, né? A gente tem projetos novos, a gente trabalhou a Roda de Mulheres também. A gente está com alguns projetos na mão, algumas coisas que são apoiadas, alguns apoios que não são dados. Como a gente ainda está pequeno, na verdade, nós temos um grupo pequeno ainda, a gente está começando, mas a gente está se estruturando bem, pequenininho, mas se organizando direito, né? E a gente está de portas abertas para todas as pessoas da região para construir, colaborar, né? A gente também está trabalhando com projetos na área de desenvolvimento a respeito de estudos doutrinários, que são importantes também para trabalhar dentro do espiritismo, que a gente acredita que isso é inerente dentro da coletividade, né, a gente está trabalhando como espíritas, né, até para a gente poder argumentar a respeito do que a gente muitos usam até mesmo de termos agressivos para rebater sobre espíritas progressistas, né? E é importante isso também para a gente desenvolver, esclarecer, não para rebater simplesmente por rebater, né? E a gente está aí para construir todos e todas esse espaço que a gente está conseguindo juntos. Muito bom, Glau. Aqui em São Paulo também conosco, que bom. Agora vamos ouvir a Carla representando o Sejus. Carla, apresente-nos, por favor, o Sejus.
Oi, gente querida, gente amiga, todos que estão nos vendo, a página aí do Espíritas à Esquerda, a página do Sejus também está transmitindo isso. E antes de eu começar, eu queria mandar um beijo para algumas mulheres que estão aí nessa luta com a gente, que eu já vi os comentários, a Suzy, que é do Sejus, a Ana Cláudia Laurindo, que está conosco no Sejus, e a Jussara, que está com a gente também no Sejus e vive na comunidade Paz e Bem. Apresentar o Sejus talvez não seja uma tarefa que eu esteja à altura, porque lá é um grupo tão eclético, onde nós temos, inclusive, Franklin Félix, Ignates, tanta gente desse Brasil e do mundo, nós temos pessoas na Europa também, e nós começamos há exatos 2 anos e meio. Nós começamos muito incomodados com as falas reacionárias que continuam agora ainda de Divaldo Franco, e a partir disso foi feito um manifesto e o Sejus surgiu. O Sejus quer dizer Coletivo Espiritismo e Justiça Social, ou seja, a defesa daqueles que estão em exclusão, dos pobres, que no nosso país apresentam um maior número, é algo que nós fazemos enfaticamente, mas nesse momento nós estamos buscando isso através de um processo pedagógico. Então, o que nós temos feito durante todos esses anos nós temos um grupo onde se discute política, que é um grupo de bate-papo, mas nós temos um grupo de estudo. Nesse grupo de estudo, nós temos publicado em nosso canal, que é o canal do Sejus, estudos de livros que nós temos feito, como O Reino, de Herculano Pires, como agora estamos estudando um que se chama Espiritismo e Religião, da editora Comênios, ou seja, da Dória Encontre, na verdade o autor é o André Pereira, publicado pela Dória Encontre, sobre o diálogo interreligioso. E temos estudado o Cristianismo Libertador, do Alisson Mascaro, e mesmo o nosso lado na ótica progressista. Qual é a nossa luta, fora a questão da justiça social, que permeia o entendimento de todos que estão lá? Nós temos muitos outros professores universitários e temos também pessoas que são de luta, de movimento conosco. O nosso entendimento é que talvez pela educação a gente consiga lutar um pouco contra esse fundamentalismo que nos abala na religião. E também esse um trabalho que nós estamos desenvolvendo no diálogo interreligioso ou de espiritualidade plural, que é o canal Paz e Bem, e pessoalmente, eu vejo isso como um trabalho de guerrilha, porque diante de tudo que está instalado aí no nosso país com relação a todo esse fundamentalismo que vem vendendo de tudo dentro de teologias da prosperidade que oferecem reinos do céu, e o movimento espírita não está fora disso, muito pelo contrário, no seu movimento conservador, ele é extremamente fundamentalista. Nós precisamos lutar. Então, o Sejus se insere nessa luta. E por isso que eu cumprimentei as minhas grandes amigas e companheiras aqui, que têm feito desse movimento uma oportunidade para convidarmos as pessoas à reflexão. Então, o Sejus busca, nós temos um moderador, que é o Felipe Albani, que diariamente ele posta um trecho do livro que está sendo estudado, e a partir daquilo que é debatido, nós tentamos trazer para o canal e para as redes sociais, onde nós sabemos que é difícil, inclusive, que os nossos vídeos subam no canal. Então, nós temos essa dificuldade também. O conteúdo progressista, ele disputa espaço dentro do YouTube e dentro de tudo. Então, nós tentamos fazer isso. Agora, estar aqui com esses coletivos e com esses nossos colegas, eu já me alonguei, os 5 minutos, vou parar de falar, é um grande sonho realizado, porque eu tenho eu já conversei com o Sérgio Maurício, lá no canal Paz e Bem, inclusive, quando eu entrevistei, eu tenho esse sonho de nos vermos unidos, e por conta disso eu também estou no coletivo da transformação social e da Brepaz, e se me chamarem para outros, estarei lá, porque eu vejo Espíritas à Esquerda em São Paulo, também estou nesse grupo, porque eu tenho dentro de mim que nós somos poucos, mas somos muitos ao mesmo tempo. Então, eu espero que esse movimento prolifere. Foi uma feliz ideia sua, Sérgio, trazer essa pauta aqui para o debate, e vou me calar porque eu falo demais, gente, desculpe. Nada, é muito bom ouvir vocês, para mim é uma experiência ótima, vocês trazem todas as suas experiências, as suas práticas em cada um dos seus espaços, em cada um dos seus estados e cidades, isso é maravilhoso, porque isso faz a força do próprio movimento espírita. Imagino que essa nossa diversidade, essa nossa qualidade
em discutir, debater, em dar espaço a essa discussão das ideias sociais espíritas, é que faz a força desse nosso novo movimento, que já foi, nós temos chamado, quase todos temos chamados, de movimento espírita progressista. Mas aí eu queria trazer o primeiro ponto, que eu quero ouvir todos os 5 falando um pouco sobre isso, que é justamente essa homogeneidade. Nós somos diferentes, cada um desses coletivos traz a sua marca, traz a sua especificidade, e isso faz com que nós não sejamos uma coisa única. Não há um único movimento espírita progressista. Existem manifestações diversas. E isso é muito bom, porque essa diversidade constrói, porque essa diversidade de pontos de vista, até mesmo dentro de uma visão progressista, ela traz riqueza, ela traz conhecimento, ela traz conteúdo. Então eu quero ouvir vocês um pouco sobre isso. Como vocês veem essa diversidade, essa falta de homogeneidade desse nosso movimento espírita progressista? Por favor, Girassóis, Lídia, fale-nos. Dessa vez o Leonardo vai começar. Eu acho que a culpa é de Jesus. Eu conversava com o Alexandre mais cedo e refletia em algum momento, quando Jesus disse que não veio trazer paz, mas veio trazer divisão, né? E que o seu pensamento, né, dividiria, né, naquele momento histórico, né, até a gente poder entender. Ele não diz quanto tempo a gente ia levar se dividindo. Então, depois dele, nós criamos muitos movimentos cristãos, e aqui nós estamos no Espiritismo como fruto também de um rompimento, de uma ideia de cristianismo que parecia hegemônica, e a partir do século XIX a gente também tem um espaço dentro dessa fatia que já era dividida, né? com tantas revoluções, né? De Calvino a Lutero, né? E dentro da própria Igreja Católica, quantas divisões, né? Quantas ordens, né? E quantas formas de pensamento que nasceram, né? de uma mesma matriz, né? Da mesma matriz ali judaica cristã. E aqui nos encontramos também, né, eu digo, com essa liberdade de pensar. Então, acho que a diversidade nasce dessa liberdade de poder pensar. Leon Denis resgatava no Congresso Internacional de Espiritismo e de Espiritualismo, evocando esse lugar do espírita pensar a partir da França depois do Iluminismo. Então, Leon Denis dizia, o iluminismo nos proporcionou a liberdade de pensarmos de modo diferente, de pensarmos a vida sobre um outro aspecto. Então, o espiritismo, nessa visão de Denis, é filho do iluminismo, porque ganhou a liberdade de pensar diferente. E aqui estamos nós, né? nessa diversidade, né? Porque somos livres. Há um incômodo em comum, mas estamos tentando encontrar, né? Por diversas rotas, né? Como é que a gente pensa esse mesmo tema, esse mesmo incômodo, né? Da injustiça social, da desigualdade social e de uma ameaça, né? Não só nacional, mas internacional, do retorno do fascismo, né? Que não é um aspecto só do nosso país, mas está presente, né, também no mundo. Eu queria só complementar dizendo que quando a gente começou a ver que haviam outros coletivos, quando a gente fundou o coletivo Girassóis, nós não sabíamos que existiam outros coletivos. Então, quando nós começamos a ver que haviam outras pessoas que pensavam como nós, num sentido
progressista, e quando a gente diz progressista aqui, nós estamos nos referindo à nossa própria essência, que é a essência do espiritismo, que é progressista, nós nos sentimos muito felizes, porque nós percebemos que esse sentimento, essa visão de mundo era compartilhada com tantas outras pessoas, né? Então, nós somos esse grupo e mais outros, né? E a grande alegria é saber que a gente tem um sentimento comum, mas que nós somos diversos, né? Nós temos um jeito, cada um tem o seu jeito de fazer. Eu acho que tem a sua realidade, que é regional. Nós aqui no Nordeste temos uma experiência de fazer digamos assim, um espiritismo vivo a partir de uma perspectiva popular, ligada aos movimentos populares. Então, assim, a gente tem construído dimensões, eu diria assim, de ação que são muito específicas por sermos regionalizados, enfim, por termos a nossa própria realidade, mas nós temos algo em comum. Quando nós vimos isso, foi uma alegria muito grande. Nós não nos colocamos em disputas federativas, isso foi um consenso também entre todas as pessoas que estavam congregando conosco no Coletivo Girassóis, mas que a gente tinha que demarcar um lugar no Espiritismo que era o seu lugar de retorno às suas próprias bases, né? E de pensar também um cristianismo que é um cristianismo vivo e um cristianismo capaz de se colocar no meio do povo. Então, essa era o nosso pensamento, e eu acho que é por isso que nós estamos aqui, né? Porque nós temos essa afinidade aí, que é a afinidade que nos coloca dentro do campo progressista. Vamos lá, Alexandre, do Ágora, fala aí pra gente sobre essa nossa diversidade, mas dentro dessa nossa diversidade, havendo uma clara convergência em torno das ideias sociais espíritas. Sérgio, sinceramente eu acho isso perfeito, porque um corpo é feito de vários organismos. Não dá para ter, né, para ele poder funcionar, ele precisa ter vários organismos. E a gente não precisa ser igual naquilo que a gente faz. Eu acho que cada lugar tem suas peculiaridades e elas precisam ser levadas em consideração. Eu estava pensando aqui nessa questão do espiritismo progressista e me lembrando que Kardec fala do livre pensador, né? Que o espírita deve ser um livre pensador. E que o espiritismo deveria ser um espaço, né, um movimento espírita, onde a gente pudesse promover livres pensadores e fazer eclodir potencialidades. Essa é a ideia da educação do ponto de vista integral, né? Só que quando a gente pensa dentro do movimento espírita, a gente é rechaçado, ou seja, a gente só pode ser livre pensador se a gente não falar. Então, o que o movimento progressista tem como base, acredito eu, é exatamente falar o que não era falado, é trazer à baila discussões que não eram tidas, né? Entender por que se dá o processo da fome, né? Não só estender a mão com a cesta básica, mas perguntar por que aquelas pessoas estão ali reproduzindo o tempo inteiro aquela fome que não cessa e que não para. Por que uma desigualdade social tão grande no nosso país e a gente não pode discutir essa desigualdade social? Porque 94% do PIB brasileiro está na mão de 6% da população. E falar disso não é falar de espiritismo. E os outros 94% precisa dividir 6% que sobra, não é? Então, esses questionamentos, eles precisam ser feitos. Como a gente vai atuar, aí a gente precisa realmente atuar de forma diferente, e eu me preocuparia se nós fôssemos iguais, eu estaria extremamente preocupado. Mas precisamos ser diferentes porque atendemos necessidades que são bem diferentes. Então, acredito, inclusive, que isso nos tornará mais fortes, porque a partir do momento que cada um, né, fizer bem, desempenhar bem seu papel e desempenhar bem as suas expertises, e nós conseguirmos trabalhar de forma conjunta, estaremos aqui cada um oferecendo o que há de melhor em si e formando um conjunto muito mais harmônico do que se fôssemos todos iguais e estivéssemos partindo de um mesmo princípio. Acho que essa concepção, né, do espiritismo progressista querer
que Léo fala tão bem, a gente discute sempre que pode, essa questão de discutir a filosofia social espírita, né, que Carla já trouxe na sua fala e que o Sejus faz, porque eu estou lá também no Sejus, participo pouco porque tenho trabalhado um bocado, mas às vezes tenho até vontade, não tenho tempo, não é? Mas, assim, eu vejo essa necessidade de nós partirmos de vários frontes para podermos discutir a filosofia social espírita. É necessário trazer isso à baila e é necessário a gente rever que tipo de educação a gente oferece enquanto espiritismo, já que é uma doutrina tão pedagógica. E oferece, né, uma educação ou tradicional e agora, infelizmente, o movimento espírita oferece, sim, uma educação liberal. Então, porque ela acaba sendo o retrato do que é oferecido pela sociedade e a gente não tem como escapar disso. Mas é um fato que, infelizmente, a educação é liberal. E a gente vinha numa proposta de transformar essa educação tradicional numa educação progressista e agora nós retrocedemos muito com tudo que tem sido feito. É necessário, né, muita força, muita luta, muito empenho para que a gente, pelo menos, se posicione. Ó, pode até acontecer, mas vai ter resistência. A gente está aqui. A gente está aqui justamente para oferecer essa resistência, para não ser tão fácil mudar do jeito que está se pensando que se mude, entendeu? Então, eu queria dizer que, desculpa aproveitar tentando ser sintético, mas só aproveitando uma deixa, o pessoal está perguntando aí, né? O Ágora tem Facebook, tem Instagram, tem YouTube, nós temos também um site, onde nós temos lá o nosso manifesto, o Manifesto Ágora está lá, onde nós temos também alguns artigos que nós escrevemos. O último que nós escrevemos foi Deus em Tempos de Isolamento Social, também está lá, e tem alguns outros artigos produzidos por nós. Ok? Era isso que eu queria dizer nesse momento. Valeu, Alexandre, obrigado. Fábio, fala aí pra gente quais são as suas considerações sobre isso. Aí eu queria antes pedir também, avisar vocês, divulguem os seus coletivos, falem das suas páginas, sites, perfis nas redes sociais, porque tem muita gente perguntando aqui nos comentários como é que eles entram em contato com esses vários coletivos. Podem ficar, por favor, à vontade, falem bastante, divulguem bastante, porque é essa mesmo a nossa proposta. Então vamos aproveitar, né? A gente está lá no Instagram, @abrepaz, nosso site é abrepaz.org, e a partir dali você consegue o link para o nosso Twitter, Facebook e outros demais canais. No YouTube, estamos colocando todos os nossos vídeos lá no YouTube também. Se inscrevam para saber dos novos vídeos que aparecerem lá. Bom, com relação à diversidade e a união, né, nessa diversidade. Todo pensamento único, ele já dizia Nelson Rodrigues, né? Toda unanimidade é burra, né? Então a gente não acredita nesse pensamento igualitário, pensamento único. A diversidade é que traz a riqueza. É a possibilidade do diálogo, é que traz o crescimento, que gera o conhecimento. E é preciso que a gente dê voz. Para nós é muito importante que a gente dê voz, que a gente escute vários e vários setores e pessoas do seu lugar de fala, digam o que pensam, o que sentem, como estão observando o movimento espírita e como observam a sociedade. Isso para nós é muito importante. Isso atualiza todos nós, se estivermos abertos para isso. Uma vez eu fiz uma palestra no centro e ao final uma mãe me conversou comigo após a palestra e disse que estava muito emocionada com as coisas que eu falei e disse que os seus filhos saíram do movimento espírita. E eu perguntei por quê. Olha, basicamente discriminação, homofobia, coisas que o espiritismo, se você perguntar, isso não existe aqui. Mas existe, porque existe uma violência estrutural, uma violência cultural que permeia tudo, e se nós não falarmos sobre isso, não conversarmos, estudarmos isso e não combatermos, nós terminaremos com um movimento espírita branco, heteronormativo, conservador, e isso está afastando muitos irmãos e irmãs, companheiros valorosos. Então é preciso dar voz a todos. Isso para a gente é importantíssimo. Dar essa representatividade. Há companheiros também pretos que dizem a mesma coisa, que se sentem sentem-se deixados de lado e pouco a pouco vão saindo sim do movimento.
e não há quem depois vá atrás para perguntar o que houve, o que aconteceu, porque você não foi mais. Então, vamos olhar para tudo isso, e a Abrepaz, ela tem esse compromisso de dar espaço, de dar voz, de escutar todos eles. Então, nós somos iguais e não queremos ser iguais. E é muito bom que esses coletivos tenham as suas formas de atuação específicas, mas estamos todos unidos de uma forma. Todos nós queremos um espiritismo mais dialógico. Todos nós queremos analisar, observar, estudar, compreender melhor, reanalisar aquilo que foi dito. Não como um revisionismo histórico, mas como uma compreensão melhor, a partir de agora, a partir do que a ciência tem nos dito agora. Como é que a gente observa melhor aquele texto, aquela fala? Será que ele ainda é válido nos dias de hoje? De que forma? Ou é um contexto histórico? É preciso reestudar Kardec como base fundamental e reestudar todas as falas, para que a gente não se prenda no fundamentalismo. Também é outra ameaça do espiritismo. Eu achei que estava imune, porque desde que eu estou no espiritismo, eu entendo que era um local livre para se questionar. E eu me vi, de repente, no meio de companheiros que não questionavam mais, e não aceitavam questionamentos. Os jovens estão passando por isso, eles não podem questionar, e saem, simplesmente saem. Há movimentos mais interessantes, em que eles têm mais voz, e aí vão para esses movimentos. Eu acho que nós temos que estar abertos para tudo isso. Então, há muita coisa que nos une, inclusive, por favor, o antifascismo. Somos completamente a favor de nos unirmos contra qualquer ameaça às instituições, ao Estado de Direito, instituições democráticas, ao campo democrático em geral. Então é isso, eu acho que é isso que nós queremos deixar de recado. Glauco, por favor, faça os seus comentários para nós. Eu considero que é extremamente salutar as diferenças, até mesmo porque está ali nas questões que a gente sempre estuda a vida em sociedade, né, que um vai complementar o outro. Eu vejo que a gente também tem que aproveitar a oportunidade de desenvolver maturidades emocionais, o convívio com as pessoas, com as diferenças, esse acolhimento das pessoas, que foi um processo que aconteceu nessas construções desses coletivos, também foi algo que aconteceu ao natural, né? Então, acho que isso aí também nos trouxe essa experiência, nos trouxe essa convivência fraterna, essa possibilidade de entendermos esse processo da diferença. E a gente tem que não se deter numa coisa muito difícil, que é o rancor dessas coisas que nós passamos, né? E as marcas que ficaram para trás, elas não podem ficar grudadas na gente, né? E isso aí não pode ser um empecilho para a gente continuar andando. E eu acredito que essas diferenças, elas vão ser fundamentais para a gente conseguir avançar, né? E eu valorizo muito a diferença, porque ela é que constrói de verdade. Ela que permite que eu avance e que eu possa entender o que está acontecendo ao meu redor. Porque se eu só penso, se eu aquilo que eu penso, sem levar em consideração quem está ao meu lado, a minha tendência é assumir que a minha visão é a única e ela é correta. Então, assim, a gente tem que ter a sensibilidade e se permitir o olhar alheio, né? Então, e como o Fábio mesmo comentou, às vezes a gente tem que ter um cuidado muito grande da gente não cair em tentação, né? Nessa visão míope de só enxergarmos do nosso modo, né? Então, por isso que eu acho muito importante as diferenças para contribuir nessa visão maior. É isso.
Obrigado, Glauco. Carla. Oi, gente, legal. Eu queria, inclusive, dizer que nós vamos retransmitir esse bate-papo amanhã no canal Paz e Bem, possivelmente às 14h, mas eu coloco no Facebook, isso já foi acordado previamente com o Sérgio Maurício. E eu queria dizer para vocês o seguinte: Sejus é um coletivo kardecista. Para nos encontrar, por favor, procure a nossa página no Facebook. Se quiser vir estudar conosco, mande uma mensagem particular com o número do celular que nós iremos adicionar. Lá tem um íconezinho chamado Linktree. Quando você clicar nesse link, você vai ver todas as nossas redes sociais e assim fica mais fácil. Mas voltando ao Sejus, a proposta do Sejus, além da proposta pedagógica, que eu, como aluna da Universidade Livre Pampédia, do curso de Pedagogia Espírita de Dora Encontre, nós costumamos nos orientar lá bastante pela pedagogia de Jesus, que eu acho que tem que ser lembrado aqui nesse bate-papo que nós estamos fazendo. E o próprio Herculano, quando falava de um Jesus pedagogo, ele falava de um educador perfeito, que no seu ofício original era um carpinteiro como pai, mas que ele tinha os recursos pedagógicos de nos fazer termos um pensamento crítico, debatermos, pensarmos o momento, repensarmos tudo o que estava acontecendo, tirarmos o peso daquilo que nos asfixiava e ir contra a política imperialista da época. Então, existe uma parte que eu sempre questiono, que é qual é a parte da pedagogia de Jesus que os nossos espíritas conservadores ainda não entenderam, né? Que é um questionamento que nós temos que fazer, porque Jesus, por si só, era um homem da paz, ele pregava não violência, mas ele estava profundamente contra os interesses que estavam vigentes na época. Então, quem se entende espírita e seguidor dos ensinamentos de Jesus, numa pedagogia da esperança, que também é um outro termo que o Herculano Pires cunhou, nesse momento, mais do que nunca, tem que se fazer presente nos coletivos progressistas, porque não dá para a gente fazer a arminha na mão e falar que está tudo bem. Isso é algo que a gente tem em comum entre os nossos coletivos, e desde que teve toda essa polarização no país, nós temos falado de forma recorrente, que gostaríamos de entender o que essas pessoas pensam quando leem um trecho, um dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Fora isso, é com muita alegria que nós nos identificamos com Kardec, também um espírito superior, e que nós conseguimos sentir a presença dele, e dentro do Sejus nós estamos desenvolvendo um trabalho que vai ser um livro em breve. Nós chamamos de relato, porque não temos intenção de ensinar isso para ninguém, mas em algum tempo a editora da Dora Comínios vai publicar isso, e neste livro nós vamos fazer um relato de como nós conseguimos realizar reuniões mediúnicas mais afinadas com aquilo que é a visão progressista, porque hoje em dia, dentro de uma reunião mediúnica, e eu participei a minha vida inteira nos movimentos mais tradicionais, antes de vir para o Sejus, tem espírito que não se manifesta ali, e é isso que nós vamos discutir, né? Um espírito que é LGTB+, como é que ele vai lá numa assistência cheia de gente moralista e conservadora e vai se colocar lá com todas as suas dores e sofrimentos? Ou será que as pessoas não pensam que tem esses espíritos? Hoje, quando eu estava ouvindo aquela fala horrível daquela reunião ministerial fatídica, eu vi, inclusive, eles falando contra os povos originários, que eles não sabem nem de onde surgiu esse nome, né? Porque é um pessoal muito, né, precário, para a gente usar um termo que vai mais leve, né, para não dizer outra coisa. Então, como que um espírito de alguém de um povo originário se manifesta se nas reuniões tradicionais as pessoas não têm empatia, muitas vezes, para lidar com isso, compaixão? Se fala muito em Jesus, mas muitas vezes o Jesus não vive naquele que vai conversar. E nós esperamos trazer isso como uma colaboração para ampliação dessas reuniões, sem que haja necessidade de uma institucionalização delas, como vem ocorrendo nesse momento no Brasil inteiro. Então, essa é uma coisa diferente que nós estamos fazendo, e eu queria mandar um beijo, porque eu vi que a Manuela e o Marcelo, que abraçaram esse projeto comigo, junto com outros companheiros da mediúnica do Sejus, que é o que eu chamo, há mais de um ano e meio,
e nós estamos aí construindo esse caminho para dividir com todos vocês. Mas continua aqui, vou deixar de novo um convite para que nós façamos, de repente, um grande evento online juntos, trazendo outros coletivos, por que não, do Brasil inteiro e, quiçá, de outros lugares. Nós temos gente na Suíça que, de repente, pode começar um novo movimento lá e não se deixar dominar por esses médiuns conservadores que querem ser os donos do espiritismo, e não são. Ótimo, ótimo. Acho que está sendo muito bom o debate aqui entre nós, esse nosso bate-papo, esse encontro virtual. Cada um está numa cidade diferente aqui, espalhado no Brasil. Isso traz essa força do nosso movimento espírita progressista, mostrando que nós estamos, sim, espalhados em todo o território nacional. Estamos tentando promover essa ideia para que novos coletivos surjam em novas cidades, em novos estados. É preciso que haja essa grande movimentação, que a gente possa promover, e esse é um dos nossos grandes objetivos, essa renovação no nosso movimento espírita. E isso é muito bom. Mas nós não somos apenas diferentes, temos as nossas características, as nossas idiosincrasias, mas nós também temos aquilo que nos aproxima. Temos as nossas convergências, e eu destacaria duas delas, e eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre elas, que são, primeiro, a proposta de estudo, divulgação, reflexão sobre as ideias sociais espíritas, a força que as ideias sociais espíritas têm e que podem contribuir para a transformação da sociedade. Elas são um motor, elas são o nosso grande motivador, aquilo que nos faz estudar ainda mais o espiritismo, porque nós acreditamos nessa transformação social a partir da força das ideias sociais espíritas. Eu acho que isso tudo é uma grande convergência de todos nós, sem sombra de dúvida. Mas há um segundo ponto também, que ele é bem colocado hoje, no dia de hoje, nesses tempos horríveis que nós estamos vivendo, que é a luta comum contra o fascismo, contra essa forma de ver a política, contra essa promoção do ódio. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas convergências, que é aquilo que nos propõe a aproximação, que nos força a essa nossa reflexão conjunta. Lídia, por favor. Lídia, você tá com o mute ligado. Você precisa desligar o mute. Desculpa. Eu vou fazer uma pequena introdução e o Leonardo vai continuar. E eu queria pegar um pouco essa fala, pegando um pouco do gancho que a Carla deixou, de que a casa espírita ela é um lugar também de praxis, de ação, de reflexão, de transformação. A gente precisa entender esse locus como sendo outro dia eu estava falando, acho que foi na live que eu participei com o Alexandre, que às vezes as nossas casas espíritas são como aquelas escolas tradicionais, bem tradicionais, né? Onde os modelos pedagógicos de ensino, de aprendizagem, eles reproduzem um modelo que é um modelo que já está aí bem ultrapassado. Então, a gente tem que pensar o centro espírita como esse lugar, que é um lugar também de acolhimento, de transformação. Como é que a casa espírita, por exemplo, recebe as pessoas transexuais, homossexuais? Como é que a casa espírita recebe os negros, as populações carentes, colocando elas num lugar de protagonista e não um lugar de assistido? Então, a gente precisa pensar a perspectiva de uma ação social espírita que dê voz e protagonismo às pessoas e acolhimento, e também numa perspectiva teórica. E essa perspectiva teórica e filosófica, o Léo vai poder falar um pouco mais agora.
Então, fiquei encantado a perspectiva que Carla já levanta desses estudos que estão sendo feitos e da produção de saber, né? Então, eu acho que em dado momento tem um saber pronto que foi abandonado, que foi do pensamento social espírita, muito a partir de pensadores europeus, e aqui no Brasil, né, mais especificamente Deolindo, Herculano, né, que trouxeram pinceladas, né, Herculano, inclusive, resgatando aí Manuel Porteiro, né, como um grande pensador disso. Porteiro tem textos, inclusive, muito interessantes sobre o espiritismo e o fascismo, espiritismo e socialismo e comunismo. Então, e Herculano bebeu, né, e dialogou com Porteiro nesse sentido. Então, acho que a gente precisa fazer um resgate, desde o pensamento social em Kardec, porque ele está lá presente, é isso que Porteiro faz. Ele não inventa, ele faz um resgate do pensamento social em Kardec, do humanismo em Kardec, e traz para pensar o seu tempo, né? Então, a gente precisa fazer isso para dizer que a gente não está inventando as coisas, porque esse pensamento está lá, nas leis morais está presente, todos esses questionamentos por Kardec, e uma devolutiva para os espíritos ainda mais progressistas do que Kardec, quando Kardec vai questionar as desigualdades sociais como se fosse uma lei, os espíritos dizem isso aí é obra de vocês, é a maneira como vocês se organizam nesse mundo que criam as desigualdades, não é uma lei, e para a gente entender sobre o aspecto espírita, não é um fatalismo, né, dentro de uma lei de ação e reação, é uma criação, né, pela nossa falta de organização social, em algum momento o predomínio que os espíritos trazem do orgulho e do egoísmo, gerando essas desigualdades. Então, é um campo onde nós, os encarnados, né, vão resolver, sob a inspiração dos espíritos superiores. Então, nós temos um desafio. Fico feliz, Carla, dentro desse aspecto, porque também pensamos aqui a respeito da reunião mediúnica, e eu acho que a produção ela tem que ser de saber, ela tem que ser no modelo que Kardec experimentou, ou seja, somos nós, os espíritos, pensando o nosso tempo e as questões do nosso tempo e também da transcendência, né? Então, a existência e a transcendência, e esse modelo, ele parou, porque nós paramos de levar, como Kardec o fez, os problemas do nosso tempo aos espíritos. Então, nós criamos, mais especificamente na realidade brasileira, né, o aporte também do pensamento mediúnico restrito a 2, 3 médiuns. Então, nós fugimos do modelo que Kardec cria de produção de saber espírita e centralizamos isso. Então, esse pensamento que você traz, né, de pensar também um grupo mediúnico de forma investigativa também, para mim é também de forma investigativa, sob o ponto de vista da produção do saber, ele é essencial para nós discutirmos entre nós encarnados os problemas do nosso tempo, mas discutirmos também com os espíritos os problemas que estamos vivendo e que interessa a eles mudar, porque reencarnarão. Então, interessa a ele que nós comecemos um processo de transformação social, porque todos estamos nesse processo de retorno. Então, interessa, sim, aos grandes espíritos progressistas aportarem num mundo melhor. Então, alguém tem que começar esse processo. E é quem está encarnado que faz o processo da mudança social. E aqueles que vêm aderem a esse processo de mudança e continuam. Kardec explicou como esse processo se dá. Então, em algum momento, parece que as coisas estavam claras e elas foram deixadas de lado. E um outro pensamento aportou, e mais especificamente em nosso país, deixando de lado todas essas questões que já estão escritas, né? E que precisam apenas ser trazidas a lume novamente. E outras questões, claro, serem exploradas de maneira mais específica.
Muito bom. Eu queria também aproveitar e pedir desculpas, porque eu só estou falando o nome da Lídia, porque é o nome que está aparecendo para todo mundo. Mas nos fala também o nosso querido amigo Leonardo. É Que justo. bom, que bom. Alexandre, por favor. Eu estava vendo, você fez uma pergunta e aí a fala de Carla nos levou para outra linha, né? Mas é muito difícil não falar. Porque assim, a gente fala de vários tipos de preconceito. Eu fui convidado um dia desse para representar o Espiritismo numa live com um pai de santo juremeiro. E eu fui lá representar e eles falaram tudo isso. Falaram, inclusive, que um jovem fez um TCC muito bacana, terminou o serviço social aqui na Universidade Federal. E o título é Racismo Espectral. E ele coloca exatamente isso que a Carla falou, que o racismo está em todas as estruturas, inclusive na espiritual. E não discutir isso é fechar os olhos para uma realidade, e a gente não deve fechar os olhos para uma realidade. Vejo também que durante muito tempo o movimento espírita institucionalizado e federativo, ele fez com que nós pensássemos ou acreditássemos que nós precisávamos de uma chancela para poder falar de espiritismo. E isso foi muito nocivo para o movimento espírita como um todo. Porque aí nós criamos uma unidade que não é única, mas se passa como única. E a gente começou a aprender de forma pedagógica espiritismo através de apostilas, não aprendemos nada e passamos a reproduzir o que alguns centros de conhecimento... Uma sala de aula, o professor já entende que ele não é mais um único centro de produção de conhecimento. Né? Já foi assim. Então, para nós, 1 ou 2 médiuns foram o centro do conhecimento durante décadas. E a gente não pode achar isso normal ou isso bom. E isso foi muito nocivo para o movimento espírita como um todo. E a palavra de alguns desses homens, né, porque são homens, embora muitos pensem que não, né, fazem com que uma parcela muito significativa de pessoas os sigam de maneira, às vezes, até incoerente. Porque a gente precisa ter o dom da coerência para poder seguir alguém. E o fascismo se dá de várias formas, porque quando a gente chama alguém de venerando e a gente aplaude esse alguém e o segue cegamente, e a gente ganha a eleição porque uma parcela muito significativa dessas pessoas votaram e foram induzidas por esse discurso, né? A gente está validando o que tem acontecido com o nosso país há 4 anos, mais ou menos, que é a perda ou a perca dos direitos das pessoas. E é muito bom a gente se posicionar sobre isso, porque eu acho que o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa enquanto grupos, sabe? As falas que nos unem, elas são muito mais importantes do que aquelas que fazem com que sejamos individualidades enquanto grupos. Eu tenho um pouquinho, 30 anos mais ou menos de doutrina espírita, eu aprendi a pensar, e fizeram isso comigo, né? E vão ter que aguentar. Porque nós não podemos nos calar diante de tudo, como se tudo que fosse estabelecido pelo movimento federativo ou pelo movimento institucional fosse correto, ou como se tudo que nascesse de nós não fosse correto. Há uma outra coisa que criou-se dentro do movimento espírita, que é o movimento que não nasce dentro das federativas não é movimento. E a gente tolerou isso durante muito tempo. Então está numa hora, e assim, e que fique claro, e eu sei que isso é um pensamento, porque nós discutimos isso na reunião que fizemos, que não é um objetivo nosso a afronta pela afronta, o confronto pelo confronto. É um objetivo nosso o diálogo, porque todo ser que se diz espírita deveria entender o diálogo como única fonte de negociação, mas isso não acontece, porque as pessoas não querem dialogar com o contraditório. Né? Eu acho tão engraçado, um livro de Kardec que não me sai da memória, me permita, é O que é Espiritismo. E o diálogo daquele livro que mais me chama a atenção é o primeiro diálogo, que é o diálogo de Kardec com o cético. Quando ele diz, olha, para a gente discutir alguma coisa, a gente precisa conhecer esta coisa. Né? Então, a gente está discutindo muitas vezes o que não conhece. Exemplo, para poder contextualizar. Bem simples. Os médiuns espíritas e os palestrantes de renome, que me permitam o comentário, porque
Acham que pode falar sobre todo o tema, como se conhecessem toda a ciência. Isso é um absurdo. Mas é um absurdo muito grande falar sobre isso. É como se você tivesse todo o saber dentro de você. Isso é de uma petulância e de uma arrogância muito grande. A gente precisa reconhecer que há limites no nosso discurso, assim como há no meu, assim como há no da Carla, como há no do Sérgio, como não há no discurso de todos. Nós somos pessoas, espíritos, né? Já que acreditamos no espiritismo, incompletos. Nós buscamos uma completude. Então, é importante sim falar de fascismo, é importante sim se posicionar contra ele, é importante entender que todos os momentos que precisamos pegar as armas para poder garantir a paz não foi bom para a sociedade, nunca foi bom. Então, enquanto tivermos a arma do diálogo, precisamos gastá-la até não ter mais alternativa. E a gente vê, sabe, a questão da violência num galope desesperado. O Brasil é o 5º país em assassinato de mulheres do planeta. É o país que mais mata a comunidade LGBT do mundo. É o país onde 74% dos encarcerados são negros. E por que a gente não pode discutir, não deve discutir isso dentro das casas espíritas? Pelo conceito de religião que institui mundo lá fora e mundo aqui dentro. Só que não existe mundo aqui dentro e mundo lá fora. Existe mundo e nós estamos imersos neste mundo. E é necessário, sim, criarmos... E aí eu vou encerrar, que eu já me alonguei por demais, né, mas mesmo nessa tentativa de ser sintético, mas é necessário, Sérgio, criarmos, e aí eu estou dentro desse rol de pseudos intelectuais, ou daqueles que pensam que sabem que se de vez em quando pensam que sabem escrever, mas nós precisamos criar uma literatura própria para falar dos fenômenos que são novos. Nós não temos uma literatura espírita que fale de gênero, de sexualidades. Nós não temos uma literatura que fale de racismo nessa visão, não é? Na visão que a gente quer discutir, do racismo religioso. E a gente precisa muito criar, sabe por quê? Porque só se acolhe com conhecimento. Não dá para acolher sem ele. E se nós estivermos pensando em acolher essas pessoas que estão... Porque o movimento progressista, sabe que ele tornou-se, e aí queiram ou não as pessoas admitirem, um movimento acolhedor. Nós começamos a acolher os marginais, aqueles que estavam à margem dos centros espíritas, porque foram, de alguma forma, colocados para fora. Ou foram literalmente colocados, ou foram, né, de certa forma, colocados para fora. E a gente acolheu. O Ágora é feito de várias ovelhas negras, de pessoas que perderam seu rebanho e se arrebanharam aqui junto a nós. E tem vaga para mais, viu? Eu queria deixar isso bem claro e bem aberto. Então, eu acho que é imperioso falar de fascismo, é imperioso falar de autoritarismo, é imperioso falar de tudo que acontece com o nosso país hoje, quando as pessoas querem impor através da violência as suas vontades, sem respeitar o Estado Democrático de Direito. E sempre que esse Estado Democrático de Direito for exposto como está sendo, nós precisamos sim nos posicionar como espíritas, como cidadãos, como seres cósmicos e seres universais. Era isso que eu queria dizer para vocês. Muito bom, Alexandre. Vamos ouvir o Fábio agora e a sua contribuição sobre as nossas convergências. Nossa, são tantas, né? Depois da fala, né, da Lídia, do Léo, do Alexandre, eu vou procurar contribuir aqui um pouco. Sim, temos que falar das ideias sociais. Como não, né? Nós não podemos esperar a gente fazer a nossa reforma íntima, sermos todos individualmente perfeitos, para daí a sociedade se transformar, talvez como um consenso mágico, que só no conto de fadas aconteceria. A gente transforma a sociedade à medida que a gente também vai estudando, se compreendendo, se renovando por dentro, e no diálogo com o outro me transforma junto. E aí a gente consegue transformar a sociedade pouco a pouco, sim. Mas isso é para agora, não é para amanhã, é para agora, o momento é já. Então esse diálogo é muito necessário, sim. É preciso falar de igualdade de gênero, é preciso falar do machismo, da misoginia, da masculinidade tóxica, do feminicídio, do preconceito contra os LGBTs, contra os pretos, contra os povos originários.
É preciso falar de muita, muita coisa. É preciso falar da dignidade do trabalho, do trabalhador, do salário justo para uma vida digna, para o direito a uma aposentadoria digna. É preciso falar de muita, muita coisa. E isso tudo está lá no Livro dos Espíritos. É só começar a ler e conversar. Toda essa base de diálogo está lá, propondo uma igualdade, uma equidade, a fraternidade e a justiça social. Então, é preciso falar isso, é preciso que haja provavelmente menos palestras e mais diálogos nas casas espíritas. É preciso que a população, o pessoal que vai assistir a palestra, geralmente o pessoal já de meia idade, os jovens não costumam ir, que eles possam ouvir temas para mudar, fazer eles pensarem sobre a atitude diária deles, sobre a atitude patriarcal, machista que eles têm dentro de casa, por exemplo. Então eles não vão perceber isso e vão ter um pensamento fechado. E aí o Espiritismo se torna unicamente uma religião que diz pense e age assim, e você sem questionar pense e age dessa forma, sem nem saber se o que está sendo dito é o que está de acordo com a ética, com a moral do Cristo, que é o que os Espíritos disseram para a gente que serve de modelo. E existe não somente o Cristo, existem outros seres que iluminaram a Terra, a humanidade durante a sua vida. Mas vamos ficar com Cristo, porque é Ele que está lá. Mas existem outros, com uma ética moral também poderosíssima, capaz de nos renovar e renovar a humanidade se dermos ouvidos com abertura, de coração e mente. É preciso falar também de fascismo, sim, isso nos une. É preciso a gente debater e se perguntar como que uma pessoa que vende a ideia de que a tortura é necessária, que homenageia o torturador, que diz que devia ter matado pelo menos 30 mil, aquela que diz que tem que bater sim, porque aí viraria homem, que quando nasce uma mulher deu uma fraquejada, e tantas outras frases que eu prefiro às vezes nem me lembrar de tão horríveis que são, mas na tal reunião fatídica que a Carla acabou de dizer, que foi ao ar, ele fala que o projeto dele, talvez seja o único projeto que ele diga mesmo, é armar a população inteira. É o sonho dele, armar todo mundo. Como que um discurso desse é acolhido por alguém que se diz espírita? Por alguém que é palestrante espírita? Por alguém que representa de alguma forma o movimento espírita? É algo que realmente me preocupa e me choca. Como é que isso não consegue ser analisado com o mínimo de bom senso e coerência? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso que é fascista, sim, um discurso de armai-vos uns aos outros, né, e não de amai-vos uns aos outros, um discurso nacionalista, que coloca o Brasil acima de todos, ou Deus acima de todos e o Brasil acima de tudo. Isso é ufanismo, nacionalismo, que já provocou tantas e tantas guerras no mundo. E a gente tem que nos vermos como iguais. Defender a soberania do país, sim, em prol da dignidade daqueles que aqui vivem, mas defender isso para todos também. Que as nossas políticas sejam sempre de ganha-ganha, se possível. Que o diálogo venha promover o ganha-ganha. Todos têm que sair ganhando com as suas necessidades olhadas e atendidas. Então me preocupa esse pensamento único. Me preocupa tudo isso. E me preocupa o movimento espírita que às vezes se acha superior a todos os demais por ser espírita. Ou por se achar talvez a terceira revelação de Deus aqui na Terra. Eu tenho amigos de outras religiões que eu fico até com vergonha quando esse discurso aparece. Porque eu acho que me falta humildade nesse sentido. E eu preciso ter mais cuidado com isso. Isso para mim é vaidade da gente se achar superior. Quando eu vi uma foto do presidente Bolsonaro com o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, isso provocou orgulho em muitos companheiros espíritas. E eu fico me questionando por quê. Parece que nós estamos assumindo um discurso de geração eleita, de povo eleito e de terra prometida, sendo que todos os povos do mundo devem ter todas as oportunidades de se congressarem, fazer uma comunhão em prol de uma humanidade melhor. Então não é papel de um ou de outro ser o exemplo do evangelho no mundo.
É papel de cada um olhar para o outro e procurar ajudar esse mundo a ficar melhor, onde quer que estejamos. Então, precisamos refletir e dialogar mais. Eu proponho as reflexões, não estou trazendo nenhuma resposta, porque também não sou dono delas, mas eu acho importante que a gente provoque as reflexões para que todos possam falar e daí a gente talvez tenha um entendimento melhor. Ótima contribuição, Fábio. Glauco, meu amigo, vamos lá. Então, fascismo, ele coincide com muitas coisas que acontecem em várias casas espíritas, por um acaso, né? Porque, assim, um dos conceitos básicos é a ausência de uma contraproposta, né? Todo fascismo, ele se baseia na unicidade de ideias. Só existe uma ideia. Só aquilo é verdade, né? Então, você vê que a realidade de muitas casas é apenas um grupo que domina e essa casa se mantém. Então, veja como isso repercute na realidade das casas espíritas, né? É um grupo sempre que se mantém. Isso acontece em muitas casas. Assim, eu já frequentei várias casas e isso é comum. Vejam vocês como isso é recorrente na nossa sociedade. Isso acontece em várias organizações, em vários clubes, associações. Esse tipo de situação, ela repercute na nossa sociedade há muito tempo, né? Alguns argumentam que seja sintonia de ideias, mas até porque a gente falou anteriormente sobre a necessidade da diferença de ideias para uma construção efetiva, né? A gente falar sobre fascismo, nós falarmos sobre as dores que a gente percebe em relação às minorias, porque todo o reflexo disso acontece em relação às minorias, né? Então, assim, as minorias são perseguidas, elas que sentem esse reflexo. Tudo que nós falamos agora, feminicídio, racismo, perseguições diversas, elas são por quê? Porque existe alguém como fator dominante, né? Então, assim, é cada vez mais forte a gente ter que realmente discutir de uma forma prática e efetiva, não só no discurso, mas como vivência oposta totalmente ao que é o espiritismo. O fascismo não pode aparecer como sombra de alguma coisa relacionada ao espiritismo. E a gente vê pessoas ligadas ao espiritismo utilizando a falácia de uma autoridade moral que não existe, né? Então, são coisas assim que não dá para contemplar. E tem uma outra coisa também, que é um discurso de ascendência intelectual muito utilizado, que tira a responsabilidade nossa, tira a utilidade do livre-arbítrio, né? Que nós nada com isso. A espiritualidade definiu tudo o que a gente tem. Então, tá bom, beleza. Nós não temos nada, foi a espiritualidade que definiu, né? Então, assim, é muito fácil tirar a responsabilidade de algo que nós já estamos com maturidade suficiente para definir o que é certo e errado. Nós não somos mais ignorantes que não conseguem ler, que não conseguem entender algumas coisas. Particularmente quem consegue perceber alguma coisa num texto, já consegue ter uma definição melhorzinha do que simplesmente dizer assim, porque os mentores disseram que eu devo fazer isso ou aquilo, né? Então, assim, cada vez mais de nós assumirmos a responsabilidade, parar de fazer assim, porque o mentor falou aquilo.
Porque Kardec falava muito a respeito, né, da fé raciocinada, não fé cega. Acho que por aí. Obrigado, Glauco. Deixa eu só falar sobre os canais do coletivo. À vontade. No Face procurar por Coletivo Espírita pela Transformação Social. E no Insta é Transformação Social. Tudo junto, tá bom, gente? Obrigado. Pronto. Carla, por favor. Gente, ouvindo cada um de vocês, o que me vem à mente, eu tenho uma frase que no Sejus já virou até brincadeira comigo, que eu digo assim, olha, gente, eu vou dizer isso, mas eu posso sempre estar errada, porque eu prefiro o benefício da dúvida de talvez estar errada a achar que eu estou certa para não virar esses médiums famosos aí que acham que opinam sobre tudo, como o Alexandre disse. Aliás, Alexandre, acho que eu não te reconheci porque você está como Alex lá no Sejus, não é isso? Mas, enfim, vamos lá. O que me vem à mente, em primeiro lugar, é uma coisa que eu milito, que é a pedagogia espírita. E nós precisamos de uma pedagogia espírita? Precisamos, porque é um projeto brasileiro que vai falar justamente sobre o quê? Sobre o amor, mas não esse amor que a gente fica ouvindo na casa espírita tradicional, de falando o amor é isso, o amor é aquilo. Não, é um amor que não domina o outro, que não desmanda e que não fere, que por isso mesmo, por ele trazer em si uma liberdade do ser, a liberdade do ser é consequência desse amor, e isso está muito bem escrito, fundamentado no livro da Dora Encontro Pedagogia Espírita, que acho que nós devemos e podemos reconhecer como uma liderança que está ao nosso lado, militando por esse processo educacional que nos pouparia de ter que dizer o óbvio, que o óbvio é você não pode estar compactuando com o fascismo que vota em pessoas que dizem que a arma é o principal projeto dela. Então, existe uma falha educacional, existe uma necessidade dessa pedagogia que tem amor à liberdade, a igualdade com singularidade, que foi outro ponto que nós trouxemos aqui muito forte, a naturalidade, que é o que nós estamos fazendo aqui, que aparece dentro da pedagogia espírita, e principalmente a ação e essa educação integral do ser, nos reconhecendo como interexistentes, ou seja, estamos ora aqui, ora lá, o mundo invisível tem essa comunicabilidade, como já trouxe o próprio Leon Denis lá atrás, mas nós podemos lembrar o seguinte: o Brasil, na época de Amália Franco e de Eurípides Barçanufo, ele se pautava pela eugenia, era normal a eugenia. Nós estamos voltando neste momento em que as pessoas estão achando normal esse neonazismo, a exclusão do outro. Então, nesse momento, é fundamental que nós, e esse é um convite para nós refletirmos sobre isso, passemos a integrar projetos de educação e dos mais jovens. Alguém aqui já nos comentários, eu não lembro mais, eu vi que está aí a Madu, Marcelo Teixeira, um beijo para vocês, mas alguém disse, e os jovens? Gente, está difícil trazer o jovem para a nossa pauta. O CETRANS, eu sei que tem bastante jovens, eu já tive contato com vários deles, até entrei para o convite do Franklin, mas o Maurício da Pampédio está lá. Mas trazer esses jovens para a nossa pauta. E para trazer para a nossa pauta, a gente precisa construir uma narrativa dos jovens. Por exemplo, o próprio Maurício, que começou um programa lá no Paz e Bem com a Dora, Semeando Espiritualidades, ele fala de heróis Marvel. Heróis Marvel no contexto com a espiritualidade. Ok, conseguimos trazer mais jovens a partir dessa pauta. Mas onde que ela está sendo debatida? Onde que ela está sendo discutida? Nós estamos ficando até certo ponto, um movimento meio velho, é só olhar a nossa faixa etária aqui dentro, né? Então, essa mocidade espírita, a gente precisa despertar essas novas mentes, porque é na juventude, é na adolescência, é a criança que vai reencarnar aqui, que precisa dessa educação dentro do lar. Eu sei que nem sempre é possível, porque o espírito vai ter a liberdade de escolha dele quando ficar mais velho. Eu mesma não consegui trazer o meu filho para a pauta espírita, mas nós precisamos debater como fazer isso. Como nós fazemos isso? A pedagogia espírita conversa com a pedagogia de Paulo Freire. Então, como que nós fazemos essa conversa? Como que nós trazemos esse jovem carente que está sendo morto? Quantos João Pedros estão sendo mortos todos os dias? Como é que a gente traz esses João Pedros, essas Marias, para a nossa pauta? Foi falado sobre a mulher. Outra questão que eu tenho aqui, que nós precisamos nos unir e precisamos conversar a respeito. A mulher, enquanto liderança dentro do diálogo de espiritualidade plural, não é ouvida. Eu, Dora Encontre, a Lídia, que está aqui comigo, temos muito mais dificuldade para chegar.
Por quê? Porque o machismo é estrutural, embora, meus amigos, muitos de vocês, desculpem, às vezes não reconheçam, e não é mal, não é por mal. Dentro do Sejus, nós tivemos outro dia um intenso debate sobre isso. Por quê? Porque já está muito arraigado, a gente precisa cutucar e dizer, olha, nos ouçam, porque o que nós temos a dizer também é importante dentro desse universo de espiritualidade plural. E o Fábio trouxe um ponto importantíssimo, diálogo, gente. Se a gente estudar, ele falou da terceira revelação, se a gente estudar outras tradições espirituais, trazem a terceira revelação. Não é só o espiritismo. Kardec trouxe isso. Kardec foi um filósofo do espiritismo, considero ele um filósofo, não um mero codificador. Foi, mas ele trouxe isso para a gente pensar num caminho plural, para a gente pensar de outras formas abertas. Por isso que o espiritismo dialoga com todas as espiritualidades. Agora, do jeito que nós não estamos dialogando, porque as pessoas sequer se interessam em ouvir as outras espiritualidades. É uma parcela muito pequena da população que quer ouvir, mesmo entre os progressistas, sobre outras espiritualidades, que quer resgatar Kardec. Porque Kardec está ultrapassado. Gente, a parte ética de Kardec não está ultrapassada. Claro que existiam coisas do tempo dele, e ele nos disse isso. Atualizem-se, estudem espíritas, mas está tudo muito claro lá. Então, o convite que eu queria fazer para esses coletivos é que nós continuemos a conversar em outras oportunidades, quiçá façamos esse grande webinário, aí já que está na moda o webinário, a gente não sabe até quando vai a pandemia, né? Esperamos que seja breve, principalmente porque os mais simples são os que mais sofrem, mas que a gente possa fazer essa conversa de como construir essas novas bases, e essas bases que tenham, sim, uma politização. Não precisamos de partidarismo, mas precisamos reconhecer um lado que o espiritismo conservador, que eu nem considero espiritismo, nos nega, porque se Kardec não falou de política, é porque na época dele não poderia falar e seria muito penalizado o espiritismo. Hoje nós podemos, por enquanto, até a próxima carta do general. Então, um beijo, gente. Desculpe me alongar. Não, ótimo. Eu quero fazer uma última rodada, porque já estamos caminhando para 1h30 de esse nosso bate-papo, que está realmente maravilhoso. E por uma falha nossa aqui técnica, a nossa internet caiu e nós entramos meia hora atrasados. Por conta disso, o Alexandre precisa sair, ele tem uma live às 9 horas. Alexandre, eu peço desculpas. Então, eu vou primeiro passar para ele a palavra. Eu vou fazer essa última rodada, em que vocês vão falar um pouco sobre o que nós devemos fazer, afinal de contas. Ou seja, como nós conseguimos alcançar outras pessoas. Ou, como bem disse o Glauco para todos nós, como nós conseguimos sair, então, dessa nossa bolha. Nós vamos conseguir alcançar um público maior, nós vamos conseguir alcançar outras pessoas. Então, eu vou passar a palavra primeiro para ele, Alexandre, porque ele vai ter que sair, e aí depois a gente volta à nossa ordem normal. Alexandre, por favor. Bem, eu acho que momentos como esse precisam ser replicados. Eu acho que outra coisa também, eu percebo, não sei se é uma sensação minha, que a gente está aprendendo a fazer a coisa, a gente está trocando a roda do carro com o carro andando, né? Esse movimento que a gente vem fazendo, a gente está aprendendo tudo. Tem muita coisa muito nova, muitas perspectivas novas, muitos conceitos que a gente está discutindo. E a gente também está procurando, eu pelo menos penso assim, a validação dos conceitos espíritas para que a gente continue se chamando de espírita, tá? Para que a gente não discuta por discutir. Então, eu acho que tem muita coisa para ser feita e a gente tem muita coisa para conversar ainda, para dialogar, para construir. Acho que cada um tem alguma coisa para oferecer. O Ágora tem discutido bastante, a gente está fazendo um mini curso. Estamos no 3º módulo, o 4 do próximo domingo, não, próxima quarta-feira, perdão, dia 27, se não me falha a memória agora. Depois a gente coloca aí, mas aí eu acredito que na próxima quarta o tema foi Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidade. Então a gente fez uma sobre Espiritismo, Educação, Espiritismo, Gênero e Espiritismo, Sexualidade. Eu fiz junto com Lindenberg, que é do coletivo Girassóis, de algumas parcerias que a gente vem fazendo junto. Ele levou 2 professoras lá do estado de Ceará.
Franklin Félix vai estar com a gente, a Cine no último, que é no domingo, no dia 31, vai estar conosco, é dia 27, dia 31, se não me falha a memória. Então, acho que o que a gente tem para oferecer é oferecer o que a gente tem de melhor um para o outro. Ou seja, se tem uma expertise no Sejus que o Ágora não tem, eu vou buscar no Sejus. Se tem uma expertise nos girassóis que o Sejus não tem, eu vou buscar nos girassóis. Se tem uma expertise nos girassóis que o Espírita da Esquerda não tem, a gente vai buscar lá no Espírita da Esquerda e assim formar uma rede, né? Porque eu acho que a coisa funciona assim em rede. E promover essas discussões sobre política social e sobre política pública de maneira mais intensa. E mais vezes, eu acredito. Acredito também que é encontrar essas pessoas que pensam como nós, mas estão aí, sabe, soltas dos centros espíritas, sem saberem que nós existimos, porque eu acredito que muita gente ainda não sabe da nossa existência. Isso tanto nos nossos estados, como nessa totalidade. E procurar ainda mais aquilo que nos une. Eu me senti contemplado em todas as falas aqui, sem tirar nem pôr. Eu acho que a gente também não precisa inventar a roda, também não tem esse objetivo, mas a gente precisa se unir nessa proposta. Porque tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser discutida, muita gente para descobrir, tem muito talento. Ó, o sertão de Pernambuco é cheio de talento aqui, de gente que conhece espiritismo social e que discute e que estavam lá e que a gente não sabe quando vai, ainda vai com aquele sentido de colonizar e vai levar espiritismo como se os caras não tivessem nada para nos dar. Isso é bom também que a gente pense nisso. Então, dia 1 de junho, a gente fez uma live só com o pessoal do Sertão, que são Márcio e Felipe, vão fazer uma live vão falar exatamente sobre a filosofia social espírita. Então, eu queria agradecer mais do que falar mais do que já falei, sabe? Eu acho que eu já me senti muito contemplado. Peço desculpas, mas eu tenho uma live agora às 21 horas, já são 20h58. Estou triste porque vou sair antes de acabar e não vou poder ouvir a fala de vocês no final, mas estou feliz por esse momento. Eu queria agradecer a todo mundo que está aí online, que está linkado aí conosco, assistindo. Dizer para mim, Sérgio, que esses momentos eles precisam voltar a acontecer, porque eles foram muito marcantes e muito significantes. Temos muita coisa para discutir ainda. E podem contar comigo e podem contar com a Ágora no que for preciso aí nessa trajetória. Beijo grande, me perdoe sair assim a francesa, mas eu preciso verdadeiramente ir. Muito grato por você ter estado conosco aqui. Eu sinto pena por conta do nosso atraso que houve, mas estamos torcendo aí. Boa live para você. Foi muito bom estar aqui com o Ágora Espírita pelo nosso amigo Alexandre. Um abraço para você. Tchau, gente. Boa noite. Vamos lá. Lídia e Léo. Alexandre saiu a pernambucana mesmo. Queria dizer que eu adoro esse sotaque, é a coisa mais linda. Então, né, eu acho que, pensando sobre a perspectiva do processo evolutivo, ou a gente faz as coisas, né, ou a providência faz outras pessoas fazerem as coisas que têm que ser feitas. A história dos movimentos e da espiritualidade mostra também o campo da atuação divina substituindo os movimentos que faliram em suas tarefas, sem respeitar os ismos com os quais eles vieram. Né? Isso fica claro na fala de Allan Kardec, quando pergunta se ele não pudesse cumprir a sua tarefa, e os espíritos disseram, não se preocupe, a gente lhe substitui imediatamente, assim, sem arrudeios, porque os planos divinos não se assentam na cabeça de um único homem, e ousaria dizer que também não se assenta em um único movimento. Então, nós não somos o único movimento de transformação desse planeta, e seria muita ousadia pensar dessa forma, que todo o plano divino está assentado no plano e na compreensão por parte dos espíritas desse movimento espiritual e histórico e social de que a humanidade precisa, né, compreender e avançar. Então, se nós não o fizermos, o processo de transformação, né,
ou por outros ismos ou não ismos, né, o processo acontece. E creio que em algum momento, quando os espíritos que vieram transformar esse mundo não encontram abrigo no movimento espírita para a transformação necessária, eles criam outros dispositivos para que a transformação aconteça, com outros nomes, com outras lutas, com outros processos, mas não desistem dos seus processos de transformação. Então, nós corremos o risco de fecharmos as nossas casas para os espíritos que nós estamos dizendo que vieram transformar o mundo. E quando eles aportam com os novos pensamentos, no campo da ecologia, no campo de um novo pensamento sobre gênero, a gente os afasta. E ficamos com o nosso pensamento tacanho, falando de que estão vindo de outros planetas com pensamentos muito avançados para mudarmos a nossa cultura e a nossa sociedade e não damos voz a eles, desde o seu processo de infância até a sua fase de juventude. Então, entendo que, em algum momento, como são muito fortes e pertinazes em suas tarefas de mudança desse mundo, e não encontrando no nosso território esse espaço, migram para outros espaços, porque a sua tarefa social e também espiritual precisa ser cumprida. Então, isso é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Como é que a gente diz que acolhe espíritos para a mudança e quando eles chegam a gente rechaça? Há espíritos palestrantes, né, em todo esse país que criticam um grande movimento, que um espírito, numa fase de adolescente, resgata e defende este mundo em prol de uma ecologia, da proteção, para a própria possibilidade da vida existir e, em linguagem espírita, da reencarnação existir. E, por conta de uma adesão de um presidente ou de outro contrário a essa moça, falo de Greta Thunberg, os espíritas também se unem em coro, incompreensivelmente, né, e atacam, né, um espírito dessa nova geração. Termino dizendo que Kardec falava em um dos seus textos, quando falava da nova geração, que dois processos aconteceriam. Um, que os espíritas se aliariam às gerações novas e os progressistas do seu tempo. E que, por outro lado, os progressistas do tempo se aliariam ao espiritismo, porque encontrariam um território fértil para unir as suas ideias. Kardec, né, esperava em algum momento isso. No nosso tempo, isso está muito difícil, porque nós estamos rechaçando os movimentos progressistas do nosso tempo e, dentro do nosso próprio seio, também rechaçando os espíritas que se apresentam com um pensamento novo. Então, a gente precisa refletir um pouco isso. Kardec dizia que não obrigatoriamente o espiritismo criaria a renovação social, isso é importante, mas que, inevitavelmente, os espíritas iriam aderir aos pensamentos sociais de vanguarda, porque tinham, pelo simples fato de ter compreendido o espiritismo, era impossível não aderir ao pensamento progressista do seu tempo. Então, isso nos faz ver que nós não compreendemos Kardec, e por isso nós estamos exatamente nesse momento, dentro desse processo aqui, nesse Facebook, discutindo esse tema, e em algum momento com algumas cisões, né, por conta dessa incompreensão. Eu, assim como Alexandre, tenho uma reunião também, né, mas Lídia fica, agradeço o convite, né, a fala de todo mundo, e espero nos encontrarmos em breve, né, e produzir coisas bonitas, né, e reflexões bonitas que já estamos produzindo, né, sem ranço, né, alimentados por um amor, mas que na condição de como Kardec também nos trouxe, um amor que não dispensa a justiça e a justiça social, que não dispensa as lutas pela igualdade, né? Então, espero que a gente construa isso
para valer a pena a gente dizer que está, né, trabalhando para a renovação desse mundo. Muito obrigado. Bom, e eu faço a conclusão da nossa fala, dizendo que a palavra-chave para nós tem que ser diálogo, né? Eu acho que diálogo interreligioso, diálogo nas ideias, né? Acolhimento. Então, eu acho que a gente tem muito o que fazer daqui para frente. A gente está vivendo, de fato, um momento muito especial na humanidade, acho que é isso que Leonardo quis dizer, e que nesse momento, que é um momento muito especial para, de modo global, mas que um momento, né, também no Brasil, muito, mas muito emergente, que é preciso chegar a hora que eu sempre tenho dito, a hora do testemunho, né? Então, é a hora da gente dizer, de fato, a gente está diante de uma disputa de narrativa muito acirrada, e eu acho que nós temos lado, o Espiritismo tem lado, e nós precisamos dar ênfase nesse lado, é o lado da justiça, o lado da fraternidade, o lado do amor, o lado da diversidade humana, e para isso a gente precisa trabalhar. A Carla falou da juventude, né? E eu acho que nós temos essa lacuna aí, né? O nosso coletivo, inclusive, quando a gente foi fazer o fórum social, a inscrição do fórum social, nós vimos que as pessoas tinham que preencher uma ficha, dizia a idade, só tinha uma velharia medonha. E aí nós vimos que eram pessoas que estavam também carentes e necessitadas de um espaço, que é um espaço de interação e de fala, e que não estavam conseguindo esse espaço nas suas casas espíritas, mas a gente está muito longe ainda de atingir a juventude. Eu acho que aproximar com a juventude é de fundamental importância, e isso a gente precisa de estratégia para isso, né? E fazer isso que a gente está fazendo agora. É dialogar, é conversar, é tentar encontrar mecanismos, continuar estudando, né? Aprofundando. Eu disse outro dia, numa reunião que a gente participou, que a literatura social espírita foi silenciada, foi retirada das casas espíritas. A gente precisa voltar a estudar, estimular os jovens a estudar essa literatura, esse conhecimento, e aí a gente tem muito que fazer, nos sentimos honrados em participar desse encontro, com tanta gente bacana, com tanta gente interessante, e famosa, viu, Carla? Eu acompanho o seu programa, o canal Paz e Bem, e medito e reflito todas as manhãs. Então, assim, é uma honra para nós participar, e quero dizer que a gente está disponível, né, o Coletivo Girassóis, para continuar construindo. Sabemos que tem muita coisa para fazer, e que esse fazer, ele é um fazer de militância, de fato, né? De construção diuturna, né? O tempo inteiro, e nós estamos nessa luta juntos. Muito obrigada pela participação, foi um prazer muito grande compartilhar com todos vocês. Muito grato, Lídia, Leonardo, que saiu. Foi muito bom receber vocês, o Coletivo Girassóis. Maravilhoso, vocês aí do Ceará trouxeram luzes para todos nós e ficamos encantados. Eu vou agora passar a palavra ao Fábio Abre Paz, para que fale um pouco também sobre como ele enxerga as nossas ações futuras, o que deve ser feito para a gente conseguir romper essa bolha, e também as suas palavras finais para a gente ir encerrando esse nosso bate-papo. Fábio. Só antes do Fábio, a gente espera vocês aqui no Ceará, viu? Por favor. Nós já estamos fazendo e organizando o segundo Fórum Social Espírita, e vai ser uma grande alegria receber os amigos de São Paulo, de Brasília, de Goiás, aqui em Fortaleza, viu? Então, por favor, a gente precisa viajar quando tudo isso passar. Nos convidem e venham para cá também participar conosco, vai ser uma alegria enorme.
Encerro de fato agora. Coisa boa, viu? Muito bom estar aqui entre vocês. Realmente os sotaques são lindos e eu tenho um pouquinho de sotaque de Goiás, não tanto, mas tenho uma fala um pouco mais lenta do que o pernambucano, que fala mais rápido, o paulista. Mas aqui a gente gosta de tomar um cafezinho, comer um piqui, uma pamonha, sabe? E a gente reflete o mundo assim, à nossa maneira. Mas essa reflexão que nos uniu, ela precisa continuar. E a gente está aberto para isso. O convite foi maravilhoso, a experiência foi riquíssima. E a Abrepaz está aberta para todas essas pontes, para construir todas elas. Nós somos uma associação brasileira, nós somos associados também de vários lugares do Brasil, então convidamos aqueles que quiserem nos acompanhar, estamos no Instagram, no Facebook, nas mídias, no YouTube, mas aqueles que quiserem, além de nos acompanhar, seguir, quiserem também se associarem à Abrepaz, tem também lá no nosso site um formulário que você pode se inscrever e se tornar um associado. Nós desejamos ver um mundo com mais dignidade para todos, que essa dignidade não venha através de uma atitude que às vezes humilha, mesmo não sendo a intenção, mas uma dignidade que venha de uma situação mais estruturada, onde não precise tanto da caridade material, mas que a justiça social chegue antes, chegue primeiro, que a caridade seja a caridade do diálogo, do acolhimento, de ouvir aquele que precisa, do abraço necessário, de me calar perante o outro às vezes, porque ele precisa desabafar, e eu não tenho que ter a solução para tudo sempre. Então nós da Abrepaz não desejamos ser os solucionadores de todos os problemas do mundo. Muito pelo contrário, nós queremos ser os escutadores de todos, porque acho que daí a gente consegue buscar caminhos que não são únicos. E aqui é uma experiência como essa, cada um buscando um caminho, e há convergências. E essas convergências é que nos fortalecem. Então, eu acho que uma forma da gente furar essa bolha, Sérgio, é isso, é convidar pessoas para dialogarem. A gente está fazendo esses bate-papos. Dialogar dentro do movimento espírita, dialogar com outros coletivos progressistas. Já estamos fazendo isso. Dialogar com outros companheiros espíritas que estejam abertos ao diálogo, que não venham com uma solução pronta e uma fórmula pronta. E dialogar com outras igrejas, outras pessoas de movimentos religiosos, né, diversos, que têm tanto a ensinar, temos tanto a aprender com eles também. Sair um pouco desse local de que eu sou espírita, então já tenho nada que aprender, só tenho que ensinar. Não é bem assim. E dialogar também com a academia, com os professores, com os cientistas, com a sociedade em geral, com aquele que trabalha na lavoura, com aquele que vai à rua, com aquele que faz aqueles trabalhos que eu não posso ver somente como o alvo da minha assistência, mas um ser humano que eu tenho muito que dialogar e conversar e aprender com ele. Então, nesse sentido, a gente está no sábado, 18 horas, a gente sempre tem uma live. Agora a gente vai conversar com o Lindenberg, do Coletivos, sobre saúde mental, espiritismo e cultura de paz. E me passaram aqui também a informação de que no dia 18 de julho a gente vai conversar com a Márcia Tiburi, filósofa Márcia Tiburi. Temos muito que dialogar com a sociedade, não só entre espíritos, para refrigerar, oxigenar o nosso meio de pensamentos que estão sendo produzidos agora no tempo presente. Eu acho que tudo isso enriquece bastante. Então é isso, eu agradeço muito o convite, Sérgio, agradeço todo mundo e vamos que vamos para a próxima já. Muito bom, Fábio, muito grato por você também ter vindo, de nós termos aqui recebido a Abrepaz, foi um prazer imenso, foi uma imensa alegria ouvir vocês. Muitíssimo obrigado. Glauco. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com tantas pessoas maravilhosas, com trabalhos tão fantásticos que estão sendo desenvolvidos.
ouvindo a respeito dos jovens, uma coisa que me toca muito ainda, eu trabalhei diretamente com jovens mais de 18 anos dentro do movimento espírita. Eu ainda atuo um pouco com jovens, que eu ainda trabalho com alguns laboratórios em eventos, e uma coisa assim que eu percebo do afastamento é que nesses eventos sempre é trabalhado o acolhimento, e eles não percebem esses acolhimentos no dia a dia das casas espíritas. Então, o afastamento, regra, se dá por causa disso. Eles percebem esse acolhimento nos eventos e eles não percebem esse acolhimento nas casas espíritas. Então, é muito comum você ver até mesmo lideranças do movimento espírita se afastarem das casas espíritas justamente por causa disso. E até porque eles percebem que as casas espíritas não são acolhedoras com qualquer um, não é apenas com os jovens. E isso eles percebem claramente e reflete muito neles, né? Porque se é trabalhado tanto nos eventos essa questão do acolhimento, porque o evento faz sempre temas e tal, mas o acolhimento é pedra fundamental para todos os eventos, né? Mas assim, sobre como furar a bolha, é um trabalho que acho que todo mundo gostaria de fazer essa mágica, né? A gente tem tentado, até mesmo quando a gente faz essas nossas mesas de debate, trazer a pauta com viés espírita, mas também não espírita. Normalmente a gente traz pessoas ligadas ao setor do que a gente vai falar e a gente coloca na mesa alguém que não é espírita, né? Justamente com um olhar diferente, diverso, né? A gente acha bacana trazer uma percepção diferente. Então a gente acredita que isso também é uma forma de sair da bolha, né? A gente também está pensando, a gente está desenvolvendo um projeto chamado Drops de Kardec, né, que seriam pequenos esclarecimentos da doutrina de 1,5, 2 minutos, coisas curtinhas, porque às vezes as pessoas se prendem um pouco em coisas longas, sendo que às vezes conhecimentos curtinhos são bem mais fáceis de você absorver, e tem coisas que, mesmo sendo curtas, são altamente esclarecedoras. E a gente vai convidar muitas pessoas, inclusive vocês, para fazerem esses pequenos vídeos para esclarecer as pessoas. A gente vai avisar vocês antes, é claro, né? E acredito que esses intercâmbios entre os coletivos também vai furar essas bolhas, né? A gente cada vez mais conversando, a gente possivelmente vai ser cada vez mais sendo visto e quem é lembrado, né? Então acredito que isso aí também é um caminho que a gente vai fazer junto. Também atua com a gente no CETRANS, né, no coletivo de formação social, e a gente agradece a oportunidade de estar aqui com as pessoas conectadas aí. Obrigado. Glauco, também muitíssimo grato por você ter estado presente entre nós, foi muito bom ouvir você. O Coletivo pela Transformação Social sempre será muito bem-vindo entre nós. Vamos fazer outros momentos, quem sabe a gente volta a discutir. Mais uma vez, muito grato por vocês terem estado aqui. Carla. Bom, gente, primeiro convidar novamente todos vocês para estudarem conosco no Sejus. Com relação a diálogo entre espíritas e outras tradições espirituais, eu queria convidar, para quem não teve oportunidade, para assistir um curso de 8 aulas que eu fiz ancorando o Rabino Alexandre Leone, sobre judaísmo e humanismo, que a gente consegue aprender bastante. Agora eu estou num projeto mais com a pauta feminista, com a pesquisadora Fernanda Carlos Borges, que se chama Mulheres e Mitos. Ela não tem nenhuma espiritualidade professa, mas a partir da mitologia nós tentamos entender as pautas femininas, como agora, quando dizem que o grande problema foi o voto feminino e que as mulheres são facilmente seduzidas e, por isso, elas não precisam votar. Então, assim, tudo isso nos coloca em risco e a gente tem que discutir, tem que debater, e nós estamos fazendo isso dentro do canal Paz e Bem.
Mas, para falar em judaísmo, tem um pensador, um filósofo da escola de Frankfurt, que eu gosto muito, que é o Erich Fromm. E o Erich Fromm tem um livro que se chama O Medo à Liberdade. Então, como é que nós furamos a bolha? Essa é a minha contribuição de pensamento nesse momento. Nós estamos falando com jovens e com um movimento tradicional que tem medo de tudo. Ele foi criado nesse medo, o medo de ficar desempregado, o medo do bandido, o medo da ideologia oposta, o medo do futuro, o medo das consciências, e por aí vai. Então, tem um outro livro da editora Comênios que eu gosto muito, que se chama Educação, Espiritualidade e Transformação Social. Então, a pessoa, esse mecanismo de medo que está movimentando essa polarização e essa questão toda do movimento espírita hoje, porque é tão arraigado isso na nossa sociedade e no inconsciente do indivíduo que ele nem se dá conta do discurso bem arranjado que está sendo vendido para ele. Então, ele acaba sendo comprado, tendo a sua consciência comprada. Então, nós estamos falando de diálogo. Quando a gente fala de diálogo, e nós temos isso claramente trazido por Kardec, como um dos precursores do espiritismo, nós precisamos lembrar de Sócrates, maêutica. Vamos conversar com os jovens, vamos fazer conversas na praça. Eu participo de um grupo de filosofia que se chama Filosofia em Movimento, e nesse grupo a gente faz barracos. E o que são esses barracos? Agora eles são virtuais, mas vamos às praças, às ruas, sentamos, colocamos um banquinho e deixamos que as pessoas cheguem até nós para conversar, independente da espiritualidade que é professa. Por quê? O medo que o ser humano tem, fora todos esses medos que eu citei, ele tem medo da solidão e tem medo da morte. Então, nós como espíritas que entendemos a morte como não existente, nesse momento de pandemia, temos aí uma lição de casa e uma oportunidade gigante, que é essa educação para a morte, respeitando o luto, não é dizendo e daí, como a gente ouve, mas respeitando o luto de todos aqueles que foram, mas também de descobrirmos novas oportunidades, porque tem muita gente fragilizada nessa pandemia, nessa quarentena, que tem me perguntado, e vocês, os espíritas, têm feito o quê? Eu digo, olha, nós temos feito o que a gente normalmente faz, que é rezar, né? A gente faz oração, a gente faz prece, a gente tem essa comunicação com os outros espíritas, mas também a gente dialogar sobre todas essas questões, inclusive sobre a morte com os mais jovens e sobre e combater sempre este niilismo que tem na nossa sociedade, que leva ao niilismo e o materialismo, que, na minha opinião, levam para essa condição de favorecer os bens materiais e para essa teologia da prosperidade espírita, assim, que está se construindo dentro do movimento espírita, na medida que eu vou na casa espírita para não ter problema, para não ter obsessor, porque minha filha está namorando a pessoa que eu não gosto, ou uma outra mulher, então ela está com um obsessor. Isso existe direto dentro da casa espírita. Então, vamos pensar como é que a gente começa esse processo educativo e de debate com esse diferente, que também é uma grande dificuldade que nós temos. É isso. Um beijo, gente. Paz e bem. Bem, muito grato. Carla, representando o Sejus, muito bom também. A sua participação entre nós foi maravilhosa. E nós estamos encerrando. Eu queria mais uma vez agradecer a todos os 5 coletivos que hoje estiveram conosco, falando conosco aqui, vindo trazer as suas contribuições e pensando conosco sobre essa nova lufada de ar dentro do movimento espírita. Afinal de contas, o que é esse tal movimento espírita progressista? Discutimos um pouco sobre isso, debatemos, os 5 coletivos falaram um pouco, e aí, mais uma vez, para a gente poder encerrar, fico muito grato ao coletivo Girassóis, ao coletivo Ágora Espírita, o coletivo Abre Paz, o coletivo Sejus e também o coletivo Pela Transformação Social. Nós estamos pensando em fazer debates como esse com outros coletivos, convidar novos coletivos. Vamos tentar levar essa ideia, vamos tentar levar esse movimento transformador para dentro das várias cidades brasileiras, dos vários estados brasileiros. Essa é a nossa grande proposta. E vamos dar voz a todos eles. Nós queremos todos eles aqui falando conosco,
trazendo suas ideias, trazendo as suas características. Nós estamos precisando disso. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Boa noite a todos.